Cara, eu era mó viciadaço, né, cara, em fliperama nos anos 90, assim. Ah, não. Muito. Mortal, Street Fighter, Cadillac Dinossauros, Capitão Comando, todas essas porra de fliperama, assim, eu era muito viciado. Eu ficava o dia inteiro no fliperama que tinha na esquina da minha rua, assim. E essa foi a sua época mais gamer? Foi a época mais gamer, meu. Não, o Igor vai adorar, porque ele adora jogar jogo de luta. Nossa. Tem uma linha, né, da galera de game, assim, que vai muito pra área de luta, né? Sim, é um nicho forte. É um nicho forte, né? E é um nicho que o cara, quando gosta, ele é muito fiel à parada. Não, tá e tem uns caras muito viciados. Eu vi uma vez uns caras assim que não dá pra jogar contra. O Igor. É? Deve ser chato. É chato. Eu nem tento. Sério, eu nem tento. Então, no Flipper eu era esse cara. Sério, esse cara? Nas máquinas, assim, eu era esse cara. Da hora. Eu garantia por... Eu ficava do lado da máquina. No Mortal, eu fui o primeiro cara lá da minha rua ali, da região, a fechar com todos. E aí, pô, tipo, eu ficava do lado da máquina, o cara pegava comprava uma ficha, aí começava a perder, perdi o primeiro round, eu falava, quer que eu garanta? Entendi. Essa era a frase ali, quer que garanta? Quer que garanta? Aí o cara falou, pega aí. Aí eu ia ganhar os 2 outros rounds. Aí ficava assim, fechava pro cara. O cara, porra, valeu. Me agradecia no Aí fim. tu jogava de graça o dia Jogava inteiro. o dia inteiro, ficava treinando direto. Que foda. Aí, porra, fiquei... Puta, eu lembro que eu vi Mortal em Brasília a primeira vez. Fui na casa da minha tia em Brasília e vi no fliperama de um shopping de lá. Falei, porra, eu voltei pra Petrópolis falando pros meus camaradas. Porra, tem um jogo, meu irmão. O cara arranca coração, maluco. Falei, como assim? E, porra, parece um filme o negócio. Nossa, era muito bom, era muito revolucionário a técnica que eles e era usavam, né? soturno a parada, né, cara? Ele era um jogo... Bem dark. Não, e os fliperama que tinha Mortal... Oi? Soturno é foda. É. Mortal era soturno, não era? Mortal No início. Ele é outro viciado em flipper também. Porra, é o primeiro Mortal. ligado. Primeiro. Aí olha só a fita que rolou comigo no Mortal. Que eu tô falando pra ele que eu me reaproximei do universo gamer. Uhum. Gamer. Porra, aí tu tá falando de Mortal Kombat, 1991. Porque era o período que eu era muito viciado, né? Depois, eu, óbvio, joguei Tony Hawk no PlayStation 2, joguei FIFA no 3, no 4. Mas tu preferia Mortal ou Street Fighter? Quando eu era moleque, eu era viciado. Viciado. No Mortal? Mortal. Street Fighter eu gostava até menos que o Mortal. Bom, dá pra ver por aí que tu não sabe jogar jogo de luta. Por quê? Porque Mortal é jogo de noob. Noob? É mesmo? É, você joga o Mortal, tu só ganha por meio de glitch, porra. Mortal 1 eu tô falando. Agora não. você tá falando com o nerd de jogos que é chato. Não, tudo bem. Mas beleza. Tranquilo. Eu nem ligo. É muito Pelo menos eu jogo. Não, mas fala, o que tem o Mortal? É que só qual é o Não. problema? É que o Mortal no... Na verdade, esse é um dos problemas. Eu, na minha vida, eu só tive proximidade de Mortal Kombat em um lugar, porque lá no Rio mesmo, o que mandava era The King of Fighter. King of Fighter era mais o jogo... Ele era mais multidimensional, né, também, né? Ele Jogo foi mais complexo. mas eu sou mais velho que tu, né? Quantos anos tu tem? Eu tenho 35. Eu tenho 40. Pô, velhão tu. Tu pinta o cabelo, né? Não pinto nada. Claro que Eu pinta. deixo aqui, ó, cabelinho, ó, barbinha branca aqui de Pô, vez em mas teu quando, ó. cabelo não tem Fica nada show. branco, pô. Aposto que tu pinta. Mas aí é outra parada. Mas tu pinta. Outra parada. Não. Tu pinta. Não. É que ele ficou Jamais careca faria e agora isso, tá ó, vou com te inveja falar. que tu não pinta. Jamais faria isso. Pô, ter oportunidade de ficar meio Antônio Fagundes, sendo que eu tenho sobrenome É Fagundes. verdade. Então, pô. Já podia meter essa bronca, né? Né? Mudar meio- até. Parente do Fagundes. Richard Gere, É. né? Caralho. Mas tem o o Mortal, Mortal, cara, era mais legal que King of Fighters, sim, sabe por quê? Era mais soturno, era mais violento, ele era mais underground. Os flipper que tinha Mortal era só flipper underground. Era mesmo. O King of Fighter tinha em tudo quanto era lugar, Street Fighter tinha em tudo quanto era lugar. O Mortal não, era da galera que gostava de heavy metal. Ih, refutou. Pô, mas eu gosto de heavy metal e sou cofeiro. Tu gosta vou zoar, já ia falar. Tu gosta de metal melódico, né? Então. Pior que é verdade. Então. Eu gosto de um Foda. thrash também, mas eu paro por aí. É. É um metal espadinha. Tá explicado porque você não gosta de Mortal. Metal capa espada. É, capa e espada. Mas o que tu escutava, então?
Nessa época, É. cara, eu escutava muita coisa. Eu escutava desde MC Gorila Preto Aham. a, por exemplo, Black Sabbath, AC/DC. Black Sabbath nunca me pegou muito, não. Eu comecei no metal, obviamente, igual todo mundo, por causa do Iron Maiden. Eu não comecei no metal por causa do Iron Maiden, eu comecei no metal por causa das bandas dos anos 70. Tu viu mais um hard rock antes, então? Não, Pô, o que é o Black Sabbath pra mim É o pai do metal, pai com do certeza. metal. Aham, com Mas certeza. eles eram mais pra um doom metal e pra um rock and roll É. acelerado, É. né? Mas eu gostava disso, Mas o AC/DC é um hard rock. É um hard rock. É. Mas o Judas Priest... Então tu curtia uns metal. É porque assim, eu comecei velho. Mas eu vai. gostava também, por exemplo, eu gostava de Chili Peppers, eu gostava de Aham. Pearl Jam, gostava de Nirvana, que estavam tudo estourando também. Pantera também tava em alta pra caralho também. Pantera era foda. Pantera, gostava pra caralho. Meu irmão que curtia tudo isso aí. Aí já mais velho. depois também já comecei a curtir umas bandas de punk rock também, entendeu? E não deixando de gostar de coisa popular também. Nunca. De funk, Aham. de Mamonas quando surgiu, de... É porque como você é 5 anos mais velho que eu, então, por exemplo, Mamonas, eu era um menorzão, tá ligado? eu já era adolescente já comendo gente. Pois é, eu não, eu era menorzão, acho que tinha 9 anos, 8 anos, por aí, tá ligado? Mas vamos falar um pouquinho de jogo de luta, caralho. Vamos. Eu gosto de fliperama, Cara, tá tem ligado? várias histórias de fliperama debochada pra caralho. Porra, tem várias. Manda aí, Fliperama, inclusive, tem um Cara, bagulho... isso dá roteiro. É. Cara, mas tem sketch lá do Hermes e Renato, lá do cara que do se La caga. Greca. É, La Eu tô Greca. falando que isso dava roteiro, assim, De filme? porque O La Greca é outro cara época. que ele fala do... A parada tem um com o tempo isso universo. sai. E até hoje a gente fala essa porra. Como que é? Com o tempo isso sai. Ele limpando o banheiro cheio de merda. Mas uma época É baseado em fatos reais. Quem que se cagou ali? O La Greca, de Petrópolis. Tinha um La Greca lá, Era então. um banger lá de Petrópolis que tava jogando... Mas era pinball, eu acho. Tava jogando... Não, eu vou fechar. Aí falou... Pô, fui dar um peidinho e me caguei. Ele se cagou mesmo, cara. Se cagou. Ficou cagado jogando flipper até fechar ali Caralho. e depois vazou. Pior que eu já me caguei algumas vezes também. Pior que no Hermes e Renato tem várias paradas com merda, né? Tem aquela que... É escatológico, né? Aquela... Não, e- Como é que é? É lasanha, ravioli, trovioli. Trovioli. Tudo que enche um bom prato. Ô, merda acontece, Vai cara. dar choque porra nenhuma, não. Me caguei mesmo e foda-se, né? Então, merda acontece, eu me amarrava em fazer no início. Aí depois a gente foi escrevendo os roteiros, que a gente começou a... Merda, cocô. Aí foi, tá começando... Sabe quando fica over a parada? Aí a gente parou de fazer. Todo mundo acabou embarcando nessa ideia que tava demais, não sei o quê. Muita merda. Não. Porra, a gente fez uma temporada com muitos, sabe? E eu acho que a gente também perdeu a mão fazendo. Começou a ficar over a Eu escatologia. entendo. Os primeiros foram certeiros, assim, sabe? Foram muito certeiros, assim, o negócio. Esse Mas do ravioli e trovioli foi um dos primeiros? Esse foi um já que eu já comecei a achar meio over. Tá cheio Que o cara dá choque, o cara se caga. Porque esse, inclusive, não é baseado num fato verídico. É uma parte da história, depois foi muito lá. Chutou, isolou muito. Acho que era o roteiro do Bruno. Se eu não me engano, Bruno Sutter. Grande debochado, grande exageradinho. Mas você ia falar as histórias pica do Cara, a gente tá fliperama. falando de Mortal Kombat. Por que tu gosta de Mortal Kombat? Porque é Por causa soturno, disso, caralho. por causa Porque tem os disso. fatality. É. Jogou Mortal 2? Joguei também. Cara, Mortal 2 eu nunca vi um flipper de Mortal 2 na minha vida. Tinha lá no bairro. É? Tinha. Lá no bairro, cara, eu costumo dizer que era o bairro que eu fui criado em Petrópolis. É o bairro que tem mais bêbado por metro quadrado e cachorro vira-lata também. É? Itamaraty. Era naquela época. Entendi. E era muito underground, assim, era tipo uma Tijuca em Petrópolis, assim, um Meyer em Petrópolis, assim, Tá. sabe? E Cascatinha e Itamaraty, são dois bairros, assim, vizinhos ali, né? E ali, cara, tinha muito fliperama no meu bairro. Na minha rua, na saída da minha rua, tinha 2 botecos e os 2 tinham fliperama. Um tinha Época Street boa pra Fighter caralho. e aí tinha um piratão de Street Fighter. Que era Lembra? o- Aqueles que tu enchia a tela de Hadouken, magia, né? de Hadouken, do Guile lá também, a porra toda. Aí, porra, era a maior apelação, esses Tu já viu essa porra? piratão. O Ryu mandava um Hadouken, saía 2 assim. Não, tu enchia a tela, tu fazia assim, ó, Hadouken, e enchia na tela assim, aí o cara não Caralho. tinha pra onde andar, o boneco dele.
pá, já batia na Tomou magia, uma, assim. já cai bolado, já cai bolado, levanta já tomava tomando um porrada, monte, Mó apelação. Aí, Era quem errasse o comando primeiro que perdia, exatamente. Aí, pô, tinha essas máquinas, e aí quando chegou o Mortal no bairro, o primeiro boteco que teve era o boteco do Cestário, que era na esquina da rua, que inclusive foi muito citado no Hermes e Renato, o Bar do Cestário, em várias situações. E ali tinha a primeira máquina de Mortal. Cara, eu lembro que aí tinha uma época que tinha ficha ainda e o neguinho começou a falsificar a ficha. Caralho, meu sonho era essa porra. Uma galera, nada a ver contigo. Entendi. Outros caras. Nada a ver. Entendi. Aí, o cara fez aquele esqueminha do botão lá dentro, né? O Cestário, o dono do bar. E aí, cara, puta, acabou com o esquema. Ninguém nunca pulou o balcão pra apertar, não? Não. Aí também ele moralizou a parada. Aí, tipo assim, não podia mais tomar refrigerante de garrafa, Guaraná Baré, lá no Rio, que aqui é Tubaína. Não podia mais tomar do lado da Tinha máquina. paquera lá em Petrópolis? Paquera, Baré, Toby. Toby. Aí... Tinha convenção lá em Petrópolis? Tinha. Caralho. Tinha. Podreira, hein? Podreira. E mineirinho, tu já tomou? Já, tomei pra caralho. Porra, mineirinho... Aqui não tem mineirinho, verdade, cara. Cara, tá falando com a minha sogra... Aqui não tem, quase não tem Guaravita, tá ligado? Mineirinho, mas o mineirinho piorou, hein? É? Não. Se o mineirinho quiser me mandar vários mineirinhos para eu saborear, eu digo até que, né, que modernizou. Tá mais light. Diminuiu o açúcar aqui. É o certo, né? E aí o que o cara fez? Tipo assim, proibiu garrafa, porque tava quebrando garrafa toda hora em cima das máquinas, teve que fazer manutenção e o caralho. Aí criou um sistema que ele pegava o Guaraná Baré, igual a Tubaína aqui em São Paulo, colocava dentro de um saco plástico desses de bar, assim, transparente, punha um canudo lá dentro, aí tu dava tipo um nozinho assim, ó, e ficava segurando o saco plástico tomando o Guaraná Caralho, Baré, assim, que ó, nojo. num canudo assim, ó, muito chechelento o negócio. Cara, eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, ninguém tomando refrigerante assim. Eu tava pensando, esse cara é engenhoso. Nenhuma quebrada do Rio, nenhuma quebrada de São Paulo. Nunca tinha ouvido falar dessa porra. Nunca vi essa parada, ninguém tomar Guaraná dentro de um saco plástico com canudo. Cara, visionário demais. Caralho. E aí no Mortal eu tive um momento assim de ápice. Você jogava de quê? Eu jogava com todos. Eu fechava até com Liu Kang. Entendi. Aí... Tinha lá no Liu Kang, tinha um bagulho que tu dava fatality e depois batia na tela que assim, porque ele dava um gancho, o cara subia. Isso. Aí depois... Isso era do 2. Não, no 1 também, porra. O fatality dele, você apertava o bloco e ficava rodando o controle assim. Aí ele vinha dando uma pirueta e se pegasse, ele dava um gancho. Ele dava e puf, dava um gancho. Um gancho. O Keno arrancava o coração. O Keno arrancava o coração. O Raiden dava um choque assim e estourava a cabeça. Arrancava a cabeça. Não, o Scorpion tirava a máscara e queimava o cara. Fogo, O Sub-Zero arrancava a cabeça. A Sônia dava um beijinho aqui assim que queimava o cara. Queimava o cara, O Johnny Cage dava um gancho e arrancava a cabeça. Que é bizarro, ele deu um gancho a partida inteira no cara e não arrancou a cabeça. Só naquele momento final ali, ele gosta da apoteose, ele quer bater o pênalti no fim ali. A gente zoava que era porque ele pisava no pé do cara e não dava pra ele subir, tá ligado? Aí ficava preso assim, sem a cabeça. Aí, uns 2 anos depois, eu já não tava nem jogando tanto mais, aí já tava numa outra fase com game, e aí eu fui onde meu avô tinha casa, em Conservatória, no interior do estado do Rio, um lugar lá que meu avô tinha casa. É perto de Vassouras, Valença. Tá. E aí, lá tinha uma máquina no centro da cidade, num botequinho lá. E aí, meu irmão, vamos lá jogar? Eu falei, vamos lá. Aí peguei, não lembro, acho que era o Scorpion, o Sub-Zero. E aí fui fazendo Perfect, que é o Flawless Victory. Fatality em todos até a Point. E aí chegou lá na Point, tinha um esquema lá. Pra pegar o Reptile. Pra pegar o Reptile. Eu nunca tinha pegado. Como é que você chamava? Ninguém falava Reptile. Falava. Sub-Scorpion. Sub-Scorpion. Era isso. Era o Sub-Zero verde. Era, lá, né? Exatamente. Mas aí aparecia Reptile na hora que tu pega. Porque aí eu vou chegar. Fiz tudo certo. Aí dei o gancho, porque tu não pode dar o Fatality na Point. Tem que dar o gancho. Aí o boneco caiu lá embaixo. Aí já... tu tá lá na batalha, lá embaixo, nos espetos, contra o Reptile. Aí eu lembro aí, os moleques... Caralho, meu irmão! Eu marrentinho, assim. Todo orgulhoso, meu irmão boladaço. Caralho, meu irmão, olha o que tu fez, caralho. Me sentindo, me achando, jogando de Scorpion, que é um dos piores bonecos do jogo, pô. Aí tomei um pau do Reptile. É porque não tem como, né? Ele é a mistura do Sub-Zero. Não, e ele é muito mais rápido. Ele é...
né? Não tem nem... Não, mas isso aí é foda pra ganhar mesmo. É. Só no macete, pula pra trás, pula pra frente, chute. O Pula chute. pra trás, pula pra frente. Macete de chute. Aí pula pra frente. Era muito foda. Porra, cara, eu era muito viciado. Não, aí? eu fliperama, a primeira vez que eu joguei um jogo de luta, eu joguei Street Fighter 2, eu era menosão, nem alcançava direito a máquina. E meu pai ficou puto que eu morri mó rápido, tá ligado? Aí eu, caralho. Aí depois de um tempo, aí eu comecei a jogar Street Fighter 2 em casa, que meu irmão tinha o Super Nintendo. E eu comecei a jogar, comecei a manjar, ficava puto porque ele me batia. Ele me ganhava Mas toda Street vez. Fighter no Super Nintendo era outra parada do que jogar no Com certeza, Flipper, né? com certeza. Mas Era- assim, mas ali eu fui ter a noção de como era jogar um jogo de luta. Sim. E eu ficava puto que eu não queria perder pro meu irmão, tá ligado? E ele não me ensinava as paradas, eu não sabia fazer Shoryuken, Horyugen, tá ligado? Eu não sabia fazer as paradas. Aí fui melhorando ali, fui aprendendo com o tempo e tal, mas aí eu só me encontrei no Flipper de verdade jogando The King. King of Fighter. Que eu fui jogar, o que eu joguei, primeira vez que eu joguei pra valer mesmo, sério, que eu botava ficha contra os outros, foi o The King 97. 97. Eu já tava. Já não tava nem mais jogando. Fliperama, assim, nessa época. Mas eu tive, assim, vários momentos de boça também no fliperama, né? Porque, cara, era lotado de pivete, de trombadinha nos fliperamas do centro de Petrópolis. Quando eu ia jogar, tinha um tal de Games, o nome do lugar. Ele tinha 2 lojas. Uma perto lá da rodoviária de Petrópolis e uma outra na Paulo Barbosa. Cara, e era tu entrar ali que já vinha 2 pivetes te seguindo assim e te tomar boné que a época era boné Da Hornet. do Utah. Eu lembro que eu gostava do Utah Jazz, New York Knicks, eram os times de NBA, os times de NFL e de beisebol, né? Começou a chegar os bonés bordados. Os moleques lá não usavam os da Hornet, não, cara? Hornet? Que era o Charlotte Hornets. Charlotte, era o boné do Charlotte, pô. Boné da Charlotte. É verdade, o boné da Charlotte que chamava. É. Tinha um que tu dava um laço aqui atrás, feio pra caralho. Horrível. Era Tinha feio. uns que era uma chapa de ferro, tu lembra? Esse eu não lembro. Não era bordado, era uma chapa de ferro. Eu lembro muito Pesadão o dos negócio. Os bordados. funkeiros muito roots mesmo usavam esse. Esse que tinha uma chapa de ferro. Aí eles usavam meio alto, assim, o boné, né? Então, acho que foi aí que começou a cultura de 2 cabeças, né? Que o cara pega o boné, bota apertadão e bota só em cima da cabeça. Assim. E aí, pô, eu lembro que eu fui algumas vezes roubado no centro de Petrópolis. Por causa do Flipper. Caralho. No Flipper que eu jogava lá, tinha Bem muito boça boné. mesmo. Bem boça. Tipo aquele do que ele foi na Lan House que tomou soco na barriga e tudo mais. Pode crer. Esse eu vi. Essas coisas aconteciam lá no centro de Petrópolis comigo, e não só comigo, com muitos moleques que jogavam fliperama lá, era cara de bom moço. Né? Entrava lá, os caras já... Mas aí, porra, depois da 15ª vez, você fica esperto, né? Começa a se defender melhor. Qual era a estratégia? 15ª vez... eu- Cara, teve uma vez que... Não, mas eu fui roubado pelo menos aí umas 3 vezes, assim, no esquema de fliperama.